Hello students, eu sou Teacher Ramilson e você está em mais uma aula de inglês. Hoje iremos falar sobre o Past Continuous. Vejamos esse cartoon. But I wasn't a taxi, sir. I was surfing the net, disse o motorista para o policial. O que o motorista falou para o policial? Você compreendeu? Por que o diálogo do cartoon está no Past Continuous? Quais verbos caracterizam o Past Continuous na fala do motorista? Então, respondendo às perguntas. O motorista falou para o policial que ele não estava passando mensagem e que ele estava navegando na internet. Na segunda pergunta, o diálogo está no Past Continuous. Por quê? O motorista fala de uma ação que ele estava praticando. Os verbos que caracterizam o Past Continuous. Nós temos aí o passado do to be e o verbo surf, que é navegar, com a terminação ing. Então aí está a característica do Past Continuous. Vejamos na linha do tempo. No meio, nós temos o presente, mais à frente o futuro e atrás o passado. Uma ação que estava acontecendo no passado, nós chamamos de Past Continuous. Quando uma ação aconteceu em um determinado tempo no passado, nós chamamos de Past Simple. Past Continuous, the action was in progress. A ação estava em progresso. Past Simple, an action started and finished at a specific time in the past. Uma ação começou e terminou em um tempo específico no passado. Veja a diferença. No Past Continuous, a ação estava acontecendo. No Past Simple, a ação aconteceu. Vejamos. Jack was reading a book. Enquanto Jack estava lendo um livro, 3 ações aconteceram. E estas ações que aconteceram enquanto ele estava lendo o livro, nós vamos colocá-las no Past Simple. The phone rang. O telefone tocou. He stopped reading. Ele parou de ler. He answered the phone. Ele atendeu o telefone. Observe que a primeira ação ficou no Past Continuous, porque ele estava lendo. Enquanto ele estava lendo, aconteceram outras ações. E estas ações que aconteceram, nós colocamos ela no Past Simple. Formação do Past Continuous. Affirmative form. Vejamos como fica na forma afirmativa. They were traveling last weekend. Eles estavam viajando no fim de semana passado. Então aqui nós temos a estrutura composta pelo sujeito, mais o was ou were, mais o verbo com a terminação ing. Então vocês já viram que para fazer o Past Continuous, nós precisamos do to be no passado. Você se lembra como é o to be no passado? Calma, não precisa entrar em pânico. Vou dar uma dicasinha a vocês. Vamos ver, relembrar o to be no passado. I was, eu era, eu estava. You were, você era, você estava. He was, ele era, ele estava. She was, ela era, ela estava. It was, ele ou ela era ou estava. Para coisas e animais. We were, nós éramos, nós estávamos. You were, vocês eram, vocês estavam. E they were, eles eram, eles estavam. Vejamos que usamos o was apenas em I e na terceira pessoa do singular, he, she, it. Para ficar mais claro para vocês, observem que o was é o passado de am e também o passado de is, enquanto que o were é o passado de are. Simples. Spelling. Vamos ver a ortografia. Relembrar como se coloca o ing. Primeiro,
geralmente nós apenas acrescentamos o ing no verbo. No caso de drink, por exemplo, vai ficar drinking. Mas quando o verbo terminar em E, no caso de drive, vai ficar driving. Então, quando o verbo terminar com E, você vai retirar o E e acrescentar o ing. Para os verbos terminados em CVC, consoante, vogal, consoante, com terminação na última sílaba tônica, no caso de swim, vai ficar swimming. Observe que swim termina em consoante, vogal, consoante. Então, nós vamos dobrar a última consoante para depois acrescentar o ing. E para os verbos terminados com IE, no caso de lie, mentir, vai ficar lying. Observe que eu eliminei o IE e troquei por um Y. Então essas são as regrazinhas para a colocação do ing no verbo. Vejamos agora negative form, a forma negativa, como ela se comporta. They were not traveling last weekend. Eles não estavam viajando no fim de semana passado. Observe que a estrutura agora é sujeito, mais o was, were, mais o not, mais o verbo com a terminação ing. Lembre-se que para was not eu tenho a contração, a forma contraída de wasn't. E para were not eu tenho a contração de weren't. Interrogative form. Vejamos agora a forma interrogativa. Were they traveling last weekend? Eles estavam viajando no fim de semana passado? Observe que na forma interrogativa nós temos agora was ou were no início da frase, depois o sujeito e depois a terminação ing. Vamos às short answers, as respostas curtas. Were they traveling last weekend? Eles estavam viajando no fim de semana passado? Nós temos as short answer, yes, they were, sim, eles estavam, e na negativa, no, they weren't. Was she working yesterday? Ela estava trabalhando ontem? Nós temos a afirmativa, yes, she was, e a negativa, no, she wasn't. Observe que você responde com o verbo to be que está na pergunta. What were they doing yesterday? O que eles estavam fazendo ontem? Vamos ver no caso de Jack e de Alice. Às 8 horas da manhã, o que Jack estava fazendo e o que Alice estava fazendo? Vamos usar aqui o verbo da ação have breakfast. E para Alice, vamos usar sleeping. Então, ficaremos dessa forma. He was having breakfast. Ele estava tomando café da manhã. She was sleeping. Ela estava dormindo. Às 10 da manhã, o que Jack e Alice estavam fazendo? Nós temos a ação play tennis para Jack e shopping para Alice. Então fica dessa forma. He was playing tennis. She was shopping. Então ele estava jogando tênis e ela estava comprando, fazendo compras. Às 3 horas da tarde. Para Jack, a ação é read. E para Alice, swim. Então vai ficar da seguinte forma. He was reading the newspaper. She was swimming. Ele estava lendo o jornal e ela estava nadando. Agora nós temos aqui a ação para os dois ao mesmo tempo. Então, Jack e Alice, o que eles estavam fazendo? Às 9 da noite, no caso, o verbo aqui é dance. Então, a frase vai ficar
They were dancing. Ok, students. Espero que tenham gostado da aula e tenham entendido o past continuous. Thank you. Não esqueça de dar um like no vídeo e de se inscrever em nosso canal. Bye!